apareça, que o teu nome cresça. Apareça, que o teu nome cresça. Vem incendiar-nos, ó Deus. Apareça, nos ajude, amado, nos ajude. Vamos nos juntar aos anjos. Oh, aleluia. Apareça, apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar. Aleluia, aleluia. Apareça, que o teu nome cresça. Enche este lugar mais ainda. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, glória, andarabara. Ele já está aqui. A presença doce, gloriosa do nosso Deus está aqui. E Ele vai falar contigo mais ainda. E Ele vai fazer coisas tremendas na sua vida. Ele vai fazer coisas tremendas na minha vida. Ele vai fazer coisas tremendas nessa igreja. O fluir de Deus vai ser como com portas abertas. Ondas e ondas e ondas. Overflow. Overflow. Está preparado, amado? Glória a Deus. O Senhor está falando conosco de uma forma muito forte, irmãos. E eu creio que hoje Ele vai continuar falando com você como Ele está falando comigo. Você não sairá daqui da maneira com que você entrou. Quem estava aqui de manhã? Como é que foi o seu dia? Eu não sei não se você consegue dormir essa noite. Não digo isso de mim. Digo do que Deus está fazendo. Então, abra o seu coração, porque Deus é maravilhoso. Amém? Tema da nossa mensagem de hoje: lixo ou bagagem? Tem gente que estranha, né? Tem gente que pergunta para mim, pastor Marcos, cada tema. Diz que a pastora Raquel e eu somos os campeões de nome estranho de mensagem, né? Diferentes, eu diria, né? E eu tenho a certeza que você vai entender o tema naquilo que nós vamos falar. Isso nasceu no meu coração, lá em casa, amados, no meu dia a dia. E é lixo mesmo, nós vamos falar de lixo. Aí você vai perguntar, mas a Bíblia fala de lixo? Aí fala assim, ó, fala assim com coragem, fala. Aliás, a Bíblia fala de todas as coisas que são importantes para o homem. E Deus fala através dos pássaros, Deus fala através do tempo, Deus fala com as ações que acontecem durante o dia, os fatos que acontecem durante o dia, durante a semana. Nós é que precisamos abrir os nossos ouvidos e os nossos olhos para ver, escutar e entender o que Deus fala conosco sempre, amados. Amém? E Deus falou comigo através do lixo. É isso mesmo. Eu já falei com meu filho Rafael, então ele não vai ter nenhum problema de eu citar isso, não vai ter que fazer depois nenhuma libertação, nenhuma cura interior sobre isso, porque eu já conversei com ele.
E nasceu de um cuidado nosso, porque nós fazemos um acompanhamento dos nossos filhos, discipulando ele nas obrigações que tem na nossa casa, no dia a dia. E eu tenho ensinado para ele a colocar o lixo todos os dias, que é o dia de fazer a coleta do lixo, onde os coletores de lixo passam na minha rua. Lá no meu bairro é de segunda, quarta e sexta, em alguns outros bairros é diferente. Mas de segunda, quarta e sexta nós temos que tomar o cuidado de colocar o lixo para fora. E eu tenho ensinado o Rafael, então por alguns dias, e foram vários, eu fiz isso com ele. Então é o sistema que a gente usa mesmo. Vou fazer junto com você para você aprender. Depois eu quero que você faça sozinho e eu vou te acompanhar. E aquilo que for necessário ser corrigido, eu vou corrigir. Então a gente usa esse sistema em tudo que nós fazemos em casa. E eu estava ensinando como retirar o lixo, o dia, tomar cuidado com o horário dos coletores de lixo e não falhar no dia que se coloca o lixo para fora. Mas, como todo bom adolescente, né, o Rafael vira e volta, ele esquece, ele troca as prioridades. Se alguém chamar ele para alguma coisa, ele já não lembra mais das obrigações. E aí, quando se vê, o lixo não foi colocado para fora. Às vezes eu faço às vezes dele, mas depois eu converso com ele, e às vezes eu deixo o lixeiro passar, e depois do horário eu faço a coleta do lixo e levo juntamente com ele para algum lugar, mostrando para ele, ó, esse é o preço que nós pagamos quando nós não fazemos algo no tempo que se deveria. Então aí eu faço ele recolher todos os lixos e a gente leva para um outro lugar que vai ter coleta naquele dia. Porém, em algumas vezes eu fiz um sistema diferente, e já aconteceu recentemente isso, mas Deus já tinha me falado um tempo atrás. O que aconteceu? Ele não retirou o lixo, e foi um dia, um final de semana, que nós produzimos muito lixo, e nós produzimos muito lixo, né, irmãos? Quando nós vamos preparar os nossos alimentos, a gente enche a lixeira de restos, de resíduo, e teve um dia especial, e a gente passou um final de semana para coletar o lixo, e na segunda-feira, que deveríamos colocar o lixo para fora, a responsabilidade do nosso amigo, não aconteceu no tempo que deveria. E aí eu deixei, pastor Cristian, falei, não, deixa. É lógico que a mãe, irmão, cuja presença está aqui, né, ficou muito brava, e eu, calma, deixa. Mas o lixo, calma, deixa. Mas o lixo vai feder, eu quero mesmo, né? Aí, passou-se o dia, no outro dia, deixei o lixo lá, aí eu conversei com ele, eu falei, Rafa, tudo bem, como é que tá, tal? Não, beleza, pai, tá tudo certo. E o Rafa é muito prestativo, né? Tudo beleza. Eu falei assim, não esqueceu nada, né? Alguma coisa ontem importante e tal? Não. Falei, tem alguma coisa que você esqueceu da sua responsabilidade. Aí ele pensou assim, será que tinha Teams? Será que eu estava no acolhimento, não sabia? Rafa, acolhimento não era ontem, era segunda-feira. Ah, é mesmo. Aí, falei assim, será que segunda-feira não te lembra nada? Ele, segunda, quarta e sexta, tipo 6:30, 7 horas da noite, assim, o que acontece? Ele, lixo. Falei, pois é, vamos lá, quero te mostrar algo. Quando chegou lá no lixo, existiam corpos estranhos, ETs, eu diria, né? Coisas estranhas. Aí quando ele olhou aquilo, ele falou, sim. Eu falei assim, nós vamos ter que recolher isso aí. Então pega pá, pega um novo lixo, vamos fazer junto, eu vou fazer com você. Depois a gente lava a mão, a gente faz o que precisa. Mas vamos recolher e depois a gente vai levar para um lugar. Mas é preciso você fazer para você aprender que não se deve deixar o lixo esquecido. Acontece na tua casa, irmão? Pensei que fosse só na minha. Né? Acontece, sim, nas melhores famílias, né? E aí Deus começou a ministrar no meu coração, olha, será que a Bíblia fala sobre lixo? Será que tem importância? Irmãos, o lixo é de suma importância para uma vida em sociedade.
nós temos, assim, às vezes a gente esquece disso, mas o lixo é muito importante, a coleta do lixo, para onde vai se levar, o que vai se fazer com o lixo. E os coletores de lixo, irmãos, eles são muito importantes para a sociedade. Eu queria dizer que, na pesquisa que eu fiz, eu fiquei sabendo que na Itália, um determinado ano, que não veio ao caso, nem lembro, mas os coletores de lixo estavam insatisfeitos com alguma situação com o governo, e eles resolveram fazer uma greve, irmãos, e o governo endureceu com eles, e eles simplesmente não trabalharam, e a Itália virou de ponta cabeça, lixo na rua. Imagina aqueles pontos turísticos, os turistas chegando e aquele lixão na rua, irmãos. E aí passou em torno de 20 para 25 dias, o governo teve que sentar com as empresas e os coletores de lixo para fazer um acordo, e eles queriam que mudasse uma determinada lei, e eles conseguiram, porque era impossível conviver com o lixo nas ruas. Você já imaginou, irmão, se na tua rua o lixeiro não passasse? Como ia ficar? Então, retirar o lixo é muito importante. Agora, pastor, mas aonde fala sobre isso? Então eu queria que você fosse para Neemias, no capítulo 3, no versículo 14. Abra sua Bíblia, Neemias, nós vamos colocar na tela para você acompanhar, amém? Neemias 3,14. Olha só. E a porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Raquerem, e este a edificou e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Amém? Irmão, a porta do monturo aí, você já vai entender. A porta do monturo, na verdade, ela é chamada também em algumas versões das Bíblias que você tem aí, como a porta do lixo. Em algumas versões um pouco assim mais forte, a porta do esterco, né? Mas vamos usar a porta do lixo. E quando Neemias foi estudar a situação de Jerusalém para edificar os muros, ele também estudou a edificação das portas, que eram 12 portas. Todas elas têm uma importância fantástica, e se você for estudar o sentido das 12 portas de Jerusalém, é um estudo maravilhoso para a nossa vida, mas então eu quero te estimular, incentivar você a buscar essas informações. Mas esta porta, ela é tão importante que ela está citada aqui na palavra de Deus, e ela é a quinta porta a ser restaurada por Malquias. E o interessante é que esta porta, irmãos, os historiadores dizem o seguinte: ela era tão importante e ela tinha um significado para recolher todo o lixo da cidade fortificada de Jerusalém e colocar o lixo para fora. E para fora era um vale, aonde se colocava, virava um lixão mesmo, irmão. E era a porta do monturo, porque existia um monturo depois do portão. E o interessante, irmãos, que esse portão, ele só tinha uma via, ele era só de saída. Inclusive as pessoas que trabalhavam na coleta, não só do lixo, porque pensa o seguinte, irmãos, essa cidade não tinha saneamento básico, não tinha. Então, as necessidades pessoais fisiológicas que eram feitas nas casas eram recolhidas em vasilhas e colocadas para fora, para que coletores pegassem, colocassem em carrinhos de mão, e todo o outro lixo produzido na cidade era encaminhado para esse portão. Então as pessoas que faziam essa coleta eram as pessoas as pessoas mais inferiores na classe social na época. E não era só Jerusalém que era assim, não. Todas as cidades fortificadas tinham uma porta, que era a porta do lixo. Mas especificamente sobre Jerusalém, a porta do lixo, ela só tinha uma mão de saída, não podia entrar por ela. Os trabalhadores que trabalhavam nela, tinham que sair com o lixo, e depois eles tinham que passar pela purificação dos judeus e entrar por outra porta. Então a porta do lixo não se entra, só se sai. Detalhe, ela tem que estar fechada sempre, por isso que ela tem ferrolho e tranca. Por que isso?
porque senão seria uma fraqueza da cidade por onde os inimigos poderiam entrar. Porque o inimigo que quer ganhar uma cidade, ele está pouco ligando se tem que entrar para a porta do lixo, pelo esgoto ou onde for, ele vai querer entrar. Então a porta do lixo precisava estar trancada, e ela só era aberta quando o lixo era colocado para fora. Então guarde isso, a porta do lixo precisa estar fechada, quando abre é só para sair, e dela não pode entrar nada. Amém? Olha só que coisa interessante, o vale aonde era colocado esse lixo, era o vale de Rinom, ou vale de Geena. E esse lugar se tornou um lugar maldito, porque era onde o rei Acabe sacrificou o filho dele, ou os filhos dele, para Moloque ou Astarote. E onde outros reis saíram da presença de Deus e também sacrificaram seus filhos nessa região. Então se tornou uma região maldita para os judeus, por causa da profanação que eles fizeram naquele lugar. Mais do que isso, esse lugar também era usado para execução de inimigos e de pessoas que eram condenadas na sociedade. Então era uma região considerada maldita. E o peso disso era tão grande, irmão, porque assim, além de se tornar lixão, era queimado o lixo, porque era a única forma de fazer com que aquele lixo sumisse, era queimando. Então era uma região que fedia queimado e enxofre. Então todas as pessoas que passavam por aquele lugar sentiam um cheiro de enxofre. E Jesus, em Mateus, tem-se umas 6 ou 8 passagens, se eu não me engano, quando Jesus fala sobre o inferno. Jesus, na palavra que é traduzida para nós como inferno, Jesus diz assim: isso precisa ser lançado no inferno. Jesus, no original, estava dizendo assim: isso precisa ser lançado no vale de Geena, aonde o fogo queima e o bicho não morre. Tal era a maldição. Então esse lugar era considerado o inferno. Então Jesus pega este lugar para exemplificar o que seria o inferno. E irmãos, eu concluí que o inferno não é para nós. O inferno é para todo pecado, toda maldição, tudo que Satanás produziu tem que ser jogado no inferno e queimado. Então nós não fomos feitos para ir para o inferno. Nós somos feitos para ir para o céu. Mas qual a importância disso, pastor? A importância disso é que se nós não temos a consciência da importância desse assunto, a gente vai vivendo de qualquer jeito, e a gente se esquece que como nós fazemos a coleta de lixo lá na nossa casa, nós temos que fazer também a coleta de lixo espiritual na nossa vida. E nós não podemos deixar lixo na nossa vida de forma nenhuma. Ora, o celular que você tem, por mais potente que seja, ele precisa sempre passar por uma limpeza, porque ele não suporta as imagens que vêm do WhatsApp, e aquilo que você acessa na internet, e aquilo que às vezes vem até de graça. E vira e volta, você precisa limpá-lo. E você precisa escolher o que vai ficar no seu celular. Aliás, você precisa escolher o que você vai ver. Você precisa definir o que você vai escutar e ver de vídeos no seu celular. O teu computador também, o teu notebook, ele pode ter não sei quantos tera de HD, mas uma hora ele vai se encher tanto e você vai ter que fazer a limpeza dele, porque ninguém suporta tanta imagem, tanto vídeo que se tem hoje em dia. Então, tudo precisa ser feita uma limpeza. E na nossa vida também. E existem alguns lixos que estão ficando na nossa vida, no nosso dia a dia, que estão nos prejudicando. E nós precisamos levar isso para a porta do monturo, para o vale de Geena, para o vale de Rinom, e deixar lá e não trazer de volta. E nós não podemos permitir que o portão do lixo esteja aberto na nossa vida, porque através dele o inimigo vai entrar na nossa vida. Então, lembrando da cidade de Jerusalém, não podia se deixar o portão aberto, porque o inimigo poderia entrar. Então por que nós vamos deixar a porta do lixo aberta para a nossa vida? Não podemos. Agora, alguns lixos que precisam ser tirados da nossa vida, amados. Primeiro lixo, lógico que é o pecado. É o pior lixo que possa ter. O pecado é igual você comer uma comida estragada, irmão, vai fazer mal, não tem jeito. Quem já comeu uma comida estragada? Só eu?
Já deu piriri em você porque você comeu comida estragada? Já? Irmão, tem hora que a gente erra na escolha. Aí a saída é dupla face. É embaixo e em cima, e vai. Às vezes você tem que ficar sentado no vaso com um balde na frente, porque o negócio é tão forte, porque é lixo, entrou lixo. O pecado é a mesma coisa, precisa ser tirado da nossa vida como isso. Tem que ser extirpado do nosso corpo o pecado, amados. Em Gálatas 5, 19 a 21, nós temos os pecados que são relacionados às vontades da nossa carne. E aí quando a gente lembra dos pecados, vou falar igual a pastora Raquel, né? A gente só lembra dos pecados cabeludos, né? A gente se esquece daqueles pecadinhos que a gente vai cometendo no dia a dia, que a gente nem acha que é pecado, como por exemplo murmurar, reclamar da situação, reclamar do salário, reclamar de tudo, blá, blá. E às vezes você não percebe, mas você está falando mal do amigo, do irmão, do pastor, da igreja, da forma com que foi falado, tal. E isso é pecado. Irmãos, é tão sério isso, que a palavra de Deus diz que aquilo que a gente não faz com fé, é pecado. Eu vou fazendo isso, mas eu não acredito nisso. Você está pecando, porque você não acredita nisso. A palavra de Deus diz, até quando nós sabemos fazer o bem e nós não fazemos, quando surge a oportunidade de fazermos o bem e nós não fazemos, nós estamos pecando. Não é comigo. Gálatas 5. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão no reino de Deus. Irmão, eu fiquei até com vontade de fazer aquilo que o pastor Christian falou sobre tarefa, né? Fazer uma listinha para a célula, para todo mundo levantar cada palavra dessa e ter uma definição do dicionário para entender exatamente. Então, antigamente só tinha uma versão, que era João Ferreira de Almeida, e às vezes a revisada, e ali falava palavras que a gente não entendia, porfia, emulação, dissensão, a gente fazia uma cara de inteligente, aí nem sabia o que era. E nós precisamos entender no dicionário cada palavra dessa para nós sabermos se nós estamos fazendo isso ou não, irmãos. Porfia, tudo que vai fazer dá uma brigadinha, dá uma contendinha, dá uma espivitada, dá um apertinho, compete, acaba falando mal, Irmão, a gente só se lembra da prostituição, a gente só se lembra do adultério. E quantas vezes nós estamos fazendo coisas no nosso dia a dia que é pecado sim, e precisa dar um nome. Eu tenho uma dificuldade, né, pastor Christian? Eu tenho uma dificuldade, você tem um pecado. Eu tenho uma fraqueza, a fraqueza se chama pecado. Precisa dar nome, irmão, nós precisamos reconhecer, e nós precisamos abandonar. Então o primeiro lixo a ser tirado da vida do cristão é o pecado. Mas como eu sei que eu estou pecando? Estuda a palavra. Vai saber se o que você está fazendo é pecado ou não. Agora, pecado, irmão, com toda certeza, eu vou dizer para você assim, é o mais fácil de explicação para você tirar o pecado da sua vida. Talvez não seja mais fácil de entendimento e de ação, mas o mais fácil para nós entendermos como funciona. Pecado a gente confessa, abandona e alcança a misericórdia. Em 1 João diz assim, filhinhos, não pequeis. Todavia, se pecardes, há um advogado, o justo, Jesus, que é o pagamento dos seus pecados na cruz do Calvário. A palavra de Deus diz assim, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então por que vamos ficar perdendo tempo? O que fazer com o pecado, irmão? Confessa, abandona e deixa.
Tira o pecado, tira o lixo da sua vida, mas não permaneça com o pecado na tua vida, porque ele está fazendo mal para você e ele está estacionando você. E todas as vezes que a gente tem lixo em nós, nós estacionamos, nós não rompemos. Aí você está aqui, ó, apareça, que o teu, aí você está com vontade de abrir os dois braços, apareça. Aí o diabo entra na igreja, irmão, porque o diabo entra. Aí ele está aqui na igreja, cara de pau. Aí ele vem no teu ouvido e fala assim, você está alegrezinho, né? Mas e aquilo lá que você fez? Aí o irmão está assim, ó, com as duas mãos levantadas assim, o diabo vem assim, sem graça, ele já baixa a mão, apareça, que o teu nome, e aquilo lá que você fez, já não tem mais liberdade de adoração, porque o acusador o acusa, e aí você fica preso. Quer ter liberdade, irmão? Confessa e abandona. Nós vamos pegar o lixo do pecado e vamos levar para a porta do monturo. O teu pecado, irmão, vai para o inferno. Isso pode falar, viu, pastora Raquel? O pecado a gente vai mandar para o inferno, em nome de Jesus. Outro lixo, irmão, que pode estar na nossa vida, são os maus hábitos. Esses maus hábitos, irmãos, podem estar nos envolvendo com atividades no dia a dia, que está trazendo um lixo que permanece na nossa vida. O teu celular, a tua internet, a tua televisão, podem ser responsáveis por um lixo que está entrando dentro de você. Irmão, esse tal de WhatsApp e Face, misericórdia. O WhatsApp para trazer coisa que não presta para você, irmão. E o Face também, mas o Face é uma fofocaiada. Ele deveria ser chamado Fofoquebook. Porque, irmão, fica sabendo de tudo e conta a vida dos outros. Mas o WhatsApp, irmão, eu vou dizer uma coisa para você, que aconteceu comigo. Tem um grupo da minha família, e vira e volta o pessoal manda algumas coisas, e tem gente, irmão, que gosta de mandar coisa que não presta. E às vezes a gente acha que é bom, porque foi a família que mandou. Aí teve um dia lá que chegou um negócio para mim, e aí eu cliquei, pastora Carla, falei, deve ser interessante, e tuc! E aí veio um negócio assim, ó. Eu até brinquei de manhã que aquilo deveria ser ungido com o sangue do capeta, não é possível. Porque aquele negócio fez assim em mim, ó. E aquilo ficou impregnado em mim, irmão. Era uma imagem de uma pessoa que foi, entre aspas, é fake news, irmão, mas é uma pessoa que foi impregnada de um vírus transmitido por um inseto na Índia, e aquilo estava trazendo erupções no corpo da pessoa, e a pessoa morria sem os médicos saber o que fazer, com dores horríveis. Mas, irmão, aquela informação nem mexeu comigo, mas a imagem entrou em mim, impregnou. E aí eu saí, eu falei, coisa nojenta. E aquilo ficou. E aí eu estou trabalhando, estou correndo para lá, e aquele negócio voltava, e eu... estou de novo. Eu cheguei em casa, eu fui para o quarto orar. Falei, meu Deus, tira essa imagem de mim, essa imagem do cão entrou em mim. E aí eu ainda fui pesquisar, irmão. Eu falei assim, deixa eu saber que esse negócio é fake news ou não. Era fake news. Eu falei, mas que besteira. Irmão, imagem de acidente, vem imagem de acidente, o cara todo arrebentado lá. E a gente, meu Deus do céu, mas entrou e impressionou. Fora televisão, fora internet. Irmão, o que você está assistindo de filme, irmão? Está ficando impregnado em você. Filme de terror. Aí filme do capeta virando a cabeça, irmão. Fazendo um curso de como o capeta trabalha. Não é sério, irmão, tem coisa que a gente coloca dentro da nossa casa, e a gente está atraindo a maldição. Aí você, meu Deus, aí você fala assim, nossa, que coisa horrível, né? Aí chega na igreja, irmão, está vazio, porque não se encheu daquilo que realmente é bom. Tem outra coisa do mau hábito, irmão, são as más companhias.
Pessoas que falam palavrão, falam piada suja, coisas profanas, coisas obscenas, pessoas que são incrédulas, pessoas que não creem e a gente está se envolvendo com elas. Eu não estou falando que você vai viver uma vida isolada, não, irmão. Nós vamos nos relacionar com todas as pessoas, mas nós temos que escolher quem vai ter o dia a dia com a gente, que nós vamos ter comunhão, que a gente vai ter um relacionamento mais íntimo. É ou não é? Eu conheci uma pessoa, irmão, de 10 palavras, ele falava 13 palavrões. Era impressionante. Eu falava, cara, você não sabe falar outra coisa? Aí ele me xingava. Irmão, tem coisa que a gente tem que se afastar. Gente do céu, tem gente que faz mal para nós. É ou não é? Rapaz, encontrei com aquela pessoa, fiquei mal. Porque a impregnação do mal e da iniquidade está na própria pessoa. E o que ela ministra é só maldade, só coisa ruim. E às vezes a gente continua insistindo em estar com aquela pessoa. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios que as más conversações, ou em outras versões, as más companhias, corrompem os bons costumes. Então você começa a falar de coisa engraçada que às vezes está fora do cabo, daqui a pouco você está também envolvido e transmitindo isso para outras pessoas. Como é que eu fico livre disso, irmãos? Filipenses 4:8 nos ensina, irmão, eu preciso passar na peneira, olha só, o que eu estou falando, o que eu estou vendo, o que eu estou vivendo, o que eu estou me alimentando, é verdadeiro? Se é verdadeiro, então, um ponto. É honesto? Se for desonesto, irmão, já tira do meio. É honesto? É. É justo? É. É puro? É. É amável? É. Tem boa fama? Ô, irmão, tem coisa que só na boa fama você já tira da sua lista. Se alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Filipenses 4:8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. E irmãos, nós vamos falar aquilo que o nosso coração está cheio, então se eu estou pensando nessas coisas, eu vou falar só essas coisas. Então eu tenho que colocar esses maus hábitos para fora da minha vida como lixo, porque está me contaminando, porque está fazendo mal para mim. Outro lixo, irmão, é o lixo emocional. Deixa eu falar para você, essa parte não é uma ministração profunda sobre este item, mas é só para nós citarmos isso aqui: mágoa, ódio, ressentimento, traumas, sentimento de inferioridade, depressão, fobias, que são lixos emocionais, que está acometendo a sociedade e a igreja, precisa ser colocado para fora definitivamente. Porém, o que Deus pediu para eu falar para vocês sobre isto, porque, irmãos, nós já fomos ministrados muitas vezes sobre isso, e muitas vidas já foram ministradas sobre isso. Mas o que o Espírito me pede para eu dizer para você, é que você já foi liberto disso. Porque você já foi ministrado no encontro, você já foi ministrado nas 7 semanas de libertação, você passou por cura interior, através dos ensinamentos do pastor Christian, você já passou pelo coach, você já passou por N situações. Mas você deixa a porta do monturo aberta e traz o lixo emocional novamente para a sua vida. Existe uma palavra na psiquiatria e na psicologia que diz assim, que é introjecção. O que você vai fazer com aquilo que aconteceu, dos fatos da sua vida, se você vai interiorizar positivamente ou negativamente. E eu vou dizer para você que o que aconteceu com você no passado, você precisa definitivamente liberar perdão. Primeiro para você, segundo para a pessoa que te atingiu, e pela situação que aconteceu, e entender que isso é passado e não volta mais.
Então o segredo é o perdão. E você saber que você está no presente e que você pode influenciar o teu futuro positivamente. Então a introjecção vai me ensinar se eu levo isso para o lado negativo ou se eu levo isso para o lado positivo. Você quer um exemplo, irmão? Tem gente que bate o carro, e nunca mais quer dirigir, porque uma vez bateu o carro. Não consigo. Tem uma pessoa que eu conheço que ela fez aula de volante para tirar a carteira de motorista, e ela não se deu bem com o condutor lá, com o instrutor, obrigado. E aí a traumatizou, passou por algumas situações, traumatizou, tirou a carta. Passou mais de 10 anos sem dirigir, irmão, porque sentiu aquilo, introjectou aquilo de forma negativa e ficou sem dirigir. Eu já conheci um engenheiro do DR, que sofreu mais de 30 acidentes dando PT em carros durante as viagens dele no Brasil todo, e continuava viajando. Eu falava assim, eu vou dar PT em mais um. O que nós vamos fazer com os fatos que aconteceram na nossa vida? Você já foi ministrado, Deus já falou que te libertou, você já foi limpo. Jesus diz assim, ó, já estáis limpos pela palavra. Essa passagem, quando Jesus quer lavar os pés dos discípulos, aí Pedro não quer e não aceita, aí Jesus fala assim, se você não deixar eu lavar os teus pés, você não vai ter parte comigo. Aí Pedro fala assim, não, lava tudo, não só os pés, mas a cabeça e tudo. Aí Jesus fala assim, não Pedro, só os pés, pois já estáis limpos pela palavra. Vocês já estão limpos pela palavra, mas precisa ter uma definição hoje, dizer assim, eu vou deixar isso definitivamente no lixo, na porta do monturo, e isso não vai voltar mais. Deixa eu contar uma coisa para você, irmãos. Eu contei de manhã. Aos 25 anos mais ou menos, eu passei por um processo de depressão muito forte. Muitos fatos aconteceram na minha vida que me levaram a uma depressão profunda. E eu capotei, irmãos, quase fui internado numa clínica e quase eu perdi minha vida. São muitos detalhes para a gente contar, mas o que eu posso dizer para você é que eu achei que tinha acabado a minha vida em tudo aquilo que estava acontecendo. Eu passei a tomar remédio para dormir, passei a tomar remédio para acordar, tomava remédio na hora do almoço, tomava remédio na janta, e depois voltava a tomar remédio para dormir, tomava remédio para acordar. E eram doses altas, irmãos, porque eu perdi o controle dos meus braços e pernas, eu vomitava, eu tinha tontura, e eu passei a desenvolver o agorafobia, e eu travava em algumas situações, onde tinha muitas pessoas, eu começava a sentir agonia, angústia, um aperto na garganta, uma arritmia cardíaca, e eu tinha que sair daquele lugar, vazar daquele lugar. Travei no trânsito algumas vezes, acabei me envolvendo em acidentes por causa dessa situação, e eu cheguei a dar PT numa Cherokee, irmão, por causa disso. Deus preparou uma Cherokee porque eu apaguei no trânsito e eu ia atravessar a Avenida Brasil lá em São Paulo. Aí Deus colocou a Cherokee na minha frente. Coitado do dono da Cherokee, eu buf. Mas tem muitas situações. Mas uma das coisas que acontecia comigo, e não foi o fato que me levou ainda à depressão, mas era algo que me acompanhava constantemente. Eu sentia uma tristeza grande dentro de mim, e eu não acreditava mais que a palavra de Deus era verdadeira para a minha vida. E eu sentia uma ausência, uma tristeza, um vazio. Mas é interessante, porque Deus me mostrou o porquê. Irmãos, o vazio que eu senti é porque eu fui gerado no ventre da minha mãe, com um irmão, e eu não sabia. Fui descobrir isso depois. Mas lá no interior de São Paulo, sem recurso nenhum, quando minha mãe foi passar pelo parto, ela foi para a cirurgia, e o médico fez o parto da minha mãe bêbado. Não se assuste, tem mais história antes, depois eu conto. Mas no dia do parto, ele estava alcoolizado. E ele tirou a primeira criança, lógico que ele viu, não tinha ultrassom, não tinha nada, irmão.
e aí ele tirou uma criança. Era eu. Minha mãe, ele suturou. E aí depois minha mãe começou a passar mal, retornou da anestesia, mas teve que ir para a UTI. E aí meu pai foi acordar o médico, encontrou ele alcoolizado, bêbado, e aí foram ajudar ele lá na UTI, outras pessoas. E aí chegaram à conclusão que existia uma outra criança no ventre da minha mãe. Minha mãe quase morreu, irmãos. Quem cuidou de mim foi minha avó, porque minha mãe ficou 2 anos tentando se recuperar da situação que foi gerada. O vazio que eu sentia era o vazio de um irmão ausente que foi gerado junto comigo, que eu sentia o bater do coração dele, eu sentia a pele dele, eu sentia a presença dele, e eu não tinha mais essa presença, e nunca ninguém me explicou, e eu não tinha essa consciência, mas o meu subconsciente tinha isso. Mas um dia Deus trouxe uma revelação sobre mim, dizendo o seguinte: eu te escolhi, no ventre da sua mãe eu te escolhi, te livrei do laço da morte, porque a morte era para 2, mas eu te escolhi, porque estou te levantando como príncipe entre os homens, e serás pregador do Evangelho. E eu entendi o propósito de Deus. José era o sujeito que deveria ter os maiores traumas na Bíblia. Rejeitado, vendido, como servo foi traído, se tornou prisioneiro, esquecido. E quando ele encontra os irmãos, ele poderia puni-los todos exemplarmente. Mas ele diz em Gênesis, ele diz assim: eu sei que foi Deus que me trouxe aqui. E era para a vida, não para a morte, porque através de mim eu traria a família que ele escolheu como nação, para que houvesse suprimento e não existisse a morte na família. Nós precisamos entender o propósito de Deus em todas as coisas. Aí eu vou dizer para você uma coisa: a ostra, irmão, o processo da ostra. A ostra escolheu enfrentar os seus problemas. Sabe a vida da ostra? Ela vive no mar, ou na água salgada, ou na água doce. E ela tem que filtrar a água para se alimentar. Mas dentro da água, do processo de filtragem, vem grãos de areia que entram nela e ela não consegue tirar do corpo dela. Mais do que isso, vem metais, vem parasitas que tentam ofendê-la, e outros corpos estranhos. E aí a ostra, ela isola dentro do corpo dela este problema, este grão de areia, esse parasita, ou o que é que for que entrar dentro dela, e aí ela começa a produzir uma substância à base de calcário, que é o nácar, que é a madrepérola, e começa a envolver aquilo que ofendia ela, e fazer em formas arredondadas, porque aquilo que nos machuca, irmão, nós temos que tirar as pontas e arredondar. E aí dentro dela mesmo, ela faz uma proteção, e aí nasce a pérola. Então a ostra escolheu confrontar os seus problemas, e daí nasce um dos objetos mais valiosos para os homens, que são as pérolas. Então nós precisamos escolher o que nós vamos fazer com os problemas que estão surgindo na nossa vida, porque Jesus já te libertou, Jesus já te limpou pela palavra. Aí você tem uma escolha: ai, porque eu passei por isso. Eu não estou menosprezando o teu problema, irmãos, mas eu estou dizendo que Jesus é a solução do teu problema definitivamente, e você não precisa abrir a porta do monturo para trazer de novo isso sobre a tua vida. E um outro lixo para a gente finalizar, é a dúvida e o medo. Os discípulos, irmãos, quando você começa a estudar os evangelhos, você vê constantemente, e os discípulos tiveram medo. E os discípulos tiveram medo.
Tem um episódio em Mateus 14 que fala sobre quando Jesus anda sobre o mar. E aí quando os discípulos veem Jesus andando sobre o mar, eles não têm a definição que é Jesus, e aí eles têm medo porque eles acham que Jesus é um fantasma. Ora, afinal de contas, a gente não vê ninguém andando sobre as águas. Eles têm razão. Dentro do modo, aquilo que eles tinham na mente deles é um fantasma. Mas Jesus diz assim: não temais, sou eu. A palavra de Deus diz: não temais para cada dia do nosso ano, porque Jesus está dizendo assim, a palavra está dizendo assim, ó, não temais, não temais, não temais. Por que vocês têm medo? Porque vocês têm dúvida. Irmãos, a dúvida e o medo nos paralisam. Os discípulos que ficaram dentro do barco, eles foram paralisados pelo medo, porque eles viram Jesus andando sobre o mar. Pedro, mais ousado, ele resolve tirar os pés e falar assim: Jesus, és tu mesmo? Sim, Pedro, sou eu. Então manda que eu vá ao teu encontro. Aí Jesus fala assim: vem. E aí Pedro tira o primeiro pé, o segundo pé. Irmão, não é uma piscininha com aguinha parada, não. São ondas, são ondas. E aí Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas. Eu não conheço ninguém que fez isso fora Jesus, mas Pedro fez. Que mérito fantástico. Porém, quando ele perdeu o foco em Jesus, a palavra de Deus diz que aí ele teve medo, e aí começou a afundar, e aí ele pede ajuda de Jesus, e Jesus diz assim: por que duvidaste? A dúvida e o medo nos paralisam. Temos medo daquilo que nós não conhecemos. Mas tem gente que tem medo de tudo. Tem gente que tem medo de crescer. Tem gente que tem medo de casar. Tem gente que tem medo de ter filho. Tem gente que tem medo de quando o filho crescer. Tem gente que tem medo da velhice. Tem gente que tem medo de tudo. Mas e o medo ministerial? E o medo, irmãos, de eu não sei o que eu vou fazer, é melhor eu não fazer. Jesus me chamou, mas é melhor eu deixar outra pessoa fazer. Manda o pastor Lucas, manda outra pessoa, pastor Diego. E aí a gente tem medo e a gente paralisa na situação e a gente não vive aquilo que Jesus tem de melhor para nós, como andar sobre as águas. Então a dúvida e o medo estão causando paralisações na vida de inúmeros cristãos. E a palavra de Deus diz que Deus não nos deu um espírito de medo. Nós vamos temer somente a Deus. Nós não vamos temer o que o homem possa fazer. Nós não vamos temer o que o diabo pode fazer. Nós não vamos temer nada a não ser Deus. E o que Deus está mandando você fazer, você precisa ter coragem, porque Jesus está dizendo assim: não temas, não temas, não temas, e você precisa seguir adiante. Jesus é o nosso foco. Então nós precisamos tirar a dúvida e o medo do nosso coração, definitivamente. E o que você vai fazer, irmão? Só você pode fazer isso, só você pode tirar o lixo da sua vida. E aí você vai dizer: pastor, até agora você falou só sobre lixo e a bagagem. Tudo que não é resolvido na nossa vida é lixo. E aí a gente escolhe se a gente quer ficar andando com lixo ou não. O lixo acaba com a gente, nos paralisa, nos diminui, nos acusa, não faz a gente viver o melhor de Deus. Não entendemos o projeto de Deus, andamos amargurados, tristes, decepcionados, andamos com mágoas, ódio, decepções, com depressão, com fobias, andamos com maus hábitos e andamos cheios de pecado, e isso nos paralisa. Passamos a viver uma vida de opressão, passamos a carregar um peso
e a gente não vai para lugar nenhum, só fica andando em círculos, como o povo no deserto. Mas todo lixo resolvido, que nós levamos para o monturo, se torna em bagagem. A bagagem nos leva em outros lugares. A bagagem foi transformada, resultado do lixo resolvido dentro de nós, se tornou bagagem aqui dentro. Você vai ser usado por Deus para fazer transformação em outras vidas. Ah, lembrei, vou experimentar. Nunca fiz isso à noite. Dá para ver. A bagagem te condiciona a ir a outros lugares que o Espírito Santo quer te levar. Vós já estáis limpos pela palavra. E Deus vai te levar para outras pessoas. Você vai usar bagagem, aquilo que você resolveu. Você tem a autoridade de Deus para ministrar sobre a vida de outras pessoas. Aquilo que você não resolveu vai te pesar, mas aquilo que você resolveu é a autoridade de Deus e você vai ser levado. Oh, glória! Você vai andar pelas nações, você vai viajar. Irmão, você já viu alguém chegar lá no check-in? Quem já viajou de avião, já viu alguém chegar de check-in com um saco de lixo? Sim? Não, só de malinha bonita. Afinal, eu vou viajar de avião. Muitas pessoas aqui serão levadas para outros lugares, porque o lixo se tornou bagagem. Você vai ser usado, você vai ser transformado, e você vai alcançar outras pessoas. Deus quer te preparar para você alcançar outras pessoas com aquilo que você já passou de experiência na sua vida. Lixo se transformando em bagagem é a maior bênção que Deus pode fazer na minha vida e na sua vida. Sabe, irmãos, vou falar uma coisa que eu acabei não falando de manhã, mas existem pessoas que viviam no lixo para comer do lixo. Até hoje tem isso. As pessoas que trabalhavam com lixo já eram de uma classe a mais inferior que existia naquela época. Mas existiam pessoas que nem com lixo trabalhavam e viviam no lixão. E tinham que comer do lixo. Mas em Salmo 113 diz assim, ó: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra, levanta o pobre do pó e do monturo, levanta o necessitado, aquele que estava comendo do lixo, para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Deus vai pegar tudo aquilo que é vergonha na sua vida, que você se envergonhava, que você se sentia desprezado, diminuído, e vai transformar em ferramenta para você trabalhar no reino de Deus. Está preparado? Tem pessoas aqui que precisam começar a estudar inglês e espanhol, porque Deus vai te levar para outros lugares. Mais do que isso, comecem a se preparar e estudar inglês, e comecem a estudar espanhol. Às vezes a gente acha que sabe falar espanhol. Gatito. Mas Deus vai trazer neste lugar, esta é fresquinha para nós. Deus vai trazer gente neste lugar para entender o que Deus está fazendo nesse lugar. Segundo semestre vira amanhã. Segundo semestre vira amanhã. Se prepara para aquilo que Deus vai fazer na tua vida, porque vai ser grande. E nós estamos orando e pedindo para Deus assim: Senhor, misericórdia, me dá sabedoria. Misericórdia, me dá sabedoria, porque o que o Senhor vai fazer neste lugar é grande. Eu queria que você ficasse em pé. Eu queria que você abrisse o teu coração.